Medidas de dispersão. Medidas de dispersão são parâmetros estatísticos que caracterizam um afastamento ou uma aproximação dos dados em torno da média, para assim tornar mais confiável os resultados da amostra. Visto que as variáveis da tendência central, média, mediana e moda, muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados. Essas medidas podemos chamar de desvio relativo, que é o elemento de uma amostra de números onde a gente tem o elemento menos a sua média aritmética. Exemplo: a idade das jogadoras do time de futebol do colégio são 15, 16, 14, 17 e 18. O desvio relativo do elemento 15 é o próprio elemento menos a média aritmética da amostra. O desvio relativo do elemento 18 é o próprio elemento menos a média aritmética da amostra. O desvio relativo do elemento 16 é o próprio elemento menos a média aritmética da amostra. Assim, podemos notar que, se o desvio relativo do elemento é positivo, então o próprio elemento está acima da média. Se o desvio relativo for negativo, então o elemento está abaixo da média. E se o desvio relativo for zero, então o elemento é igual à própria média. Desvio absoluto. O desvio absoluto de um elemento é o módulo do desvio relativo. O próprio elemento menos a sua média aritmética da amostra em módulo. Então, vamos ver um exemplo sobre isso. As idades das jogadoras do time de futebol do colégio são 15, 16, 14, 17 e 18. A média aritmética em anos dessa amostra é 16. Queremos o desvio absoluto do elemento 15. Então, faremos o próprio elemento menos 16 em módulo, que é igual a menos 1 em módulo igual a 1. Ao desvio absoluto do elemento 18 é 18, que é o próprio elemento, menos a média aritmética em módulo, que é 2. O desvio absoluto de 16, do elemento 16, é o próprio elemento 16 menos a média aritmética da amostra, que é 0. Desvio médio absoluto. É o somatório de todos os desvios absolutos da amostra dividido pelo número do elemento. Somatório de todos os desvios absolutos da amostra dividido pelo número de elementos. Um exemplo sobre isso. As idades das jogadoras do time de futebol do colégio são 15, 16, 14, 17 e 18. A média aritmética é 16. Então, pegamos cada elemento e subtraímos a sua média aritmética em módulo e somamos ao próximo elemento menos a média aritmética. Assim, sucessivamente, até completar todos os elementos da amostra e vamos dividir por 5, que é o número de elementos desta amostra. Vamos encontrar, então, um desvio médio absoluto de 1,2. Isso acaba significando que, em média, os elementos da amostra se afastam 1,2 da média aritmética, para cima ou para baixo. Desvio padrão. O desvio padrão é mais utilizado para avaliar a exatidão de elementos de uma amostra de números em relação à média aritmética. Ele mede o quanto os elementos estão próximos ou afastados da média.
O desvio padrão é uma amostra de números onde a raiz quadrada do somatório de todos os desvios relativos da amostra será dividido pelo número de elementos. Aí podemos ver um exemplo sobre isso. As idades das jogadoras do time de futebol do colégio são 15, 16, 14, 17 e 18. A média aritmética é 16. Então, faremos o desvio relativo ao quadrado, somando o desvio relativo do próximo elemento ao quadrado, somando assim sucessivamente. E dividiremos por 5. Após isso, faremos a raiz do número encontrado aqui. No caso, raiz de 2, aproximadamente 1,41 anos. Variância é o somatório de todos os elementos da amostra elevados ao quadrado, dividindo por todos os elementos que encontramos na amostra. Exemplo: na amostra 184, 179, 190, 181 e 178 das massas em gramas de 5 barras de chocolate, temos que a média aritmética é 182,4 gramas. Então, faremos o desvio relativo ao quadrado, somando o desvio relativo do próximo elemento ao quadrado e assim sucessivamente, dividindo ao tudo no final por 5. Assim, encontraremos um resultado de 18,64 gramas ao quadrado. Nota-se que a variância é uma medida que apresenta uma pequena desvantagem, pois a medida dela é ao quadrado, e isso muitas vezes pode confundir, causando dificuldade na interpretação. Nossas referências, todos os conteúdos foram retirados do livro do Manuel Paiva, volume 2, primeira edição de 1999. Esse vídeo foi produzido pela Karina e pela Vanessa.